Como aumentar em até 20% o seu fluxo de recuperação de carrinhos abandonados, tá? Esse aqui vai ser um vídeo bem prático e direto para você, literalmente, pegar tudo que eu falar aqui, aplicar no seu e-commerce e gerar resultado, tá? Eu vou falar basicamente três coisas. O funil de recuperação, como que funciona a estratégia, as mensagens que você vai enviar, e a ferramenta que eu utilizo, beleza? Para fazer isso com os nossos clientes aqui. Antes de mais nada, antes de mostrar toda a estratégia, eu quero mostrar para você o impacto de você melhorar a sua recuperação de carrinho. Eu trouxe uma planilha que eu montei bem rápido, né, para você ter uma ideia de cenários, do que acontece se você melhorar a sua recuperação de carrinho no seu e-commerce, tá? Então, eu trouxe um e-commerce ali que tem é, uma média de 5 carrinhos abandonados por dia. Estou jogando baixo, mas só para você ter uma ideia. Uma taxa de conversão de 10%, ele vai recuperar mais ou menos 15 carrinhos no mês, vai ter uma receita de R$ 3.000 no carrinho. Aqui embaixo é o cenário atual, e aqui eu vou trazer algumas hipóteses para a gente testar. Por exemplo, num cenário hipotético, se a minha taxa de conversão é de 10% e eu aumento para 20%, o que acontece com a minha receita? Eu tenho uma diferença de R$ 3.000 no mês, né? Ah, beleza, R$ 3.000 não parece muito. Mas se eu jogo anual, igual a isso vezes 12, eu estou falando de R$ 36.000 de receita a mais, né? Então, às vezes, sei lá, a depender do e-commerce, aqui está o investimento em marketing que você tem, está morando no seu carrinho. Suponhamos que tem casos aqui de clientes que têm um volume de carrinhos maior, que eu vou falar mais ou menos ali de uns 350 carrinhos no mês, por exemplo. Olha o que a gente fala de receita, naturalmente, nesse ticket médio. E olha o que vai virar aqui anualmente, sabe? Então, assim, aqui é só pra você ter uma ideia que isso aqui realmente tem impacto, beleza? Então, partindo aqui para a estrutura, basicamente, quando a pessoa entra no nosso CRM, a gente tem dois fluxos, a gente tem fluxo padrão e fluxos elementares, né? Quando a gente pensa em elementares, é uma coisa técnica que chama clusterização de base, né? Mas beleza, fluxo padrão, a pessoa entrou, a gente vai mandar uma mensagem 40 minutos após o abandono. Por quê? Aqui, às vezes, geralmente, tem muita pessoa que nessa etapa chega dando cupom, né? A gente gosta de um tira-dúvidas, né? Porque, às vezes, a pessoa realmente ficou com dúvida. Ou, às vezes, ela deixou no carrinho porque, sei lá, estava no meio do trabalho e apareceu essa notificação do vídeo aqui, você quer ver, por exemplo, aí você esquece no carrinho. Tem gente que chega dando cupom, né? Então, a gente, no nosso caso aqui, a gente não gosta de dar cupom aqui nessa primeira etapa, porque é muito melhor, tem muito mais margem eu vender sem cupom do que com cupom de desconto, né? Então, beleza. Aqui o outro fluxo, 24 horas depois, aí a gente começa a chegar com incentivo. Oi, primeiro nome, passando para lembrar que suas peças continuam separadinhas te esperando. Para facilitar, uma oferta de 10% off no cupom, né? Válido por 24 horas, para dar um incentivo de velocidade, entendeu? Que a pessoa precisa finalizar, aquilo ali não pode ficar disponível a pessoa a hora que ela quiser. Então a gente dá o cupom válido por 24 horas. Terceira mensagem, 15 dias depois, com alerta de incentivo, né? Um alerta de lançamento, mais um incentivo, né? Porque a pessoa deixou no carrinho, então eu vou atrás dessa pessoa o máximo, vou dar a vida nessa pessoa, porque eu preciso que ela converta, né? Então a gente traz uns exemplos aqui do que você pode realmente aplicar e vai dar um cupom nesse lançamento, porque a gente quer que essa pessoa converta, né? Por mais que, beleza, eu tô dando cupom ali, a pessoa não vai ter ela não vai ter uma margem tão alta, né? Mas assim, eu preciso que essa pessoa converta, porque depois ela vai comprar mais vezes no e-commerce. Então, eu preciso que essa pessoa do carrinho converta. Pensa, você faz todo o trabalho de marketing, tráfego, a pessoa entra no site, clica, deixa no carrinho e abandona. Sabe, eu já paguei para aquela pessoa chegar no carrinho, então quero que ela converta, né? Então, aqui é basicamente um fluxo padrão que você pode testar e ver o que acontece, né, no seu e-commerce. E abaixo, fluxos elementares, né? O que é o fluxos elementares? Aqui mora o ouro da estratégia também. Basicamente, a gente começa a separar o carrinho em blocos, né? Então, geralmente a gente vai pegar por ticket, né? A gente vai separar esses grupos por baixo ticket, médio ticket e alto ticket, né? Porque são pessoas diferentes, né? Um dos erros dos e-commerces é comunicar para as pessoas do mesmo jeito com todo mundo, né? Então a gente vai separar esses blocos para ter uma comunicação diferente para cada grupo, né? E aí você vai estabelecer internamente de acordo com
com sua realidade, o que, que é, baixo, médio ou alto ticket no seu e-commerce. Aí dividiu, você vai começar a trabalhar com coisas específicas para cada oferta. Lembrando que na hora que eu vou mostrar a ferramenta, tudo isso aqui dá para você fazer dentro da ferramenta, então ele fica automático trabalhando para você. Depois é só você analisar os dados e vir trabalhando, né? Então, por exemplo, baixo ticket. Aqui, um exemplo aqui de pessoas de até R$ 100. A gente vai dar um cupom Ser Lembrete, né? É um cupom, né, basicamente, com uma visão de mais de lembrete mesmo, assim, tipo, para pessoa. Aí aqui, um exemplo de médio, né? Aqui a gente vai mudar um pouco a comunicação, né? Porque foi o que eu falei, são clientes diferentes, né? São clientes diferentes que a gente precisa trabalhar e entender, por exemplo, o que esse cliente está buscando. Lógico que aqui é um exemplo, né? Mas é legal você, dentro do seu e-commerce, você entender o que aquele cliente está buscando para você comunicar exatamente o que aquele cliente está buscando. Nesse caso aqui, a gente vai dar um foco na transformação do produto, né? Porque às vezes a pessoa está buscando isso, né? Então a gente entende isso dentro da nossa base. Então, um é sem cupom, outro é com cupom, né? Que a gente traz um exemplo aqui para testar mesmo, e aí você vai começar a analisar, ver qual que mais converte. Beleza. E aí aqui abaixo um de alto ticket. E aí a gente vai mudar. Um exemplo de sem cupom aqui para você, né? Para trabalhar. De novo, tem que entender o que cada um desses grupos está buscando para você ter uma comunicação mais assertiva. Eu aconselho, por exemplo, a usar inteligência artificial para fazer alguns estudos, entender, por exemplo, o que seu cliente está buscando, mas dentro disso você vai montando as suas mensagens ali para ir literalmente como se fosse no coração do seu cliente, sabe? Beleza, aqui é um exemplo de sem cupom, né? E tá, dentro da ferramenta, um ponto que a gente gosta bastante é identificar horários com maior conversão. Então, por exemplo, ao invés de só esses pontos de separação de base, já é um ponto, mas a gente gosta de, por exemplo, a gente nota lá dentro da tecnologia, que é a Martins, que é essa daqui, que eu já vou falar sobre ela para você, que, por exemplo, a partir das 7, 8 horas da noite é o horário que eu mais tenho conversão no carrinho. Então, a gente vai disparar a conversão de carrinho, essas estratégias aqui a gente vai colocar mais específica dentro desses horários, esses fluxos elementares, porque se eu tenho mais taxa de conversão nesses horários, eu vou disparar nesses horários, né? Porque é isso que a gente quer buscar. Ponto importante, todas essas campanhas a gente vai rodar dentro do WhatsApp, porque hoje o WhatsApp, ele é um canal ali que as pessoas mais usam, né? Geralmente você pegar o seu celular que está assistindo, você vai ver, primeiro de tudo, lá em cima, Instagram, depois o WhatsApp. E o seu cliente é basicamente a mesma coisa, né? O seu cliente, ele vai estar lá dentro do WhatsApp também consumindo bastante, né? Então eu preciso estar dentro do WhatsApp rodando ações para esses clientes. Mas aí, beleza, aqui o teste que a gente quer para você, a primeiro momento vem até essa estrutura aqui, e aí quando eu penso em clusterização, que até eu trago aqui, né? Clusterização é infinita, gente. Tipo, dá pra você fazer muita coisa. Então, você consegue separar por comportamento de compra, né? Tipo, você vai ver uma pessoa que comprou isso, tá lá no carrinho, então eu sei que ela já comprou isso, então eu vou dar um estímulo dessa maneira. Valor gasto, eu falei, tempo desde a última compra, então tudo isso a gente consegue analisar. Abandono de carrinho, tipos de produto comprado, você vai clusterizar por tipo de produto comprado, perfil de cliente, engajamento e interação. Isso aqui depois eu vou deixar para vocês lerem, mas assim, é para você pensar e começar realmente, entre aspas, pirar e fazer testes dentro da sua base. Tipo assim, meu, esse é um cliente, eu tô percebendo um padrão de um cliente que compra tal produto, ele compra tal produto. Então, eu vou criar uma regra. Toda vez que criar um produto desse, em tantos dias a pessoa vai receber esse produto, entendeu? E a gente consegue fazer isso dentro da ferramenta. Então aqui tem todo mais ou menos assim que dá para você cruzar essas clusterizações, né? Até um exemplo aqui que eu trago você consegue pegar mulheres de 25 a 34 anos que gostam de colares e tem ticket médio acima de 250, por exemplo, e fazer uma ação para ela, a depender do volume, entendeu? Então aí que tá o jogo do e-commerce, né? Então, se você ficar nesse trabalho todo aqui, você não vai nem dormir de tanta coisa que dá para você fazer. E o legal do CRM é o seguinte, você pode rodar várias ações ao mesmo tempo, que tipo assim, uma base não tá sabendo de uma ação diferente que tá rodando da outra. Então é isso que a gente gosta de fazer. A ferramenta que a gente utiliza é a Martins, né, para fazer todo esse trabalho, né, de CRM. Eles são nossos parceiros aqui,
E para os nossos seguidores, né, para os meus seguidores, clientes, eles dão 30 dias gratuitos. É só você acessar o link da descrição, entrar em contato com eles, contratar a ferramenta e já colocar para rodar isso aqui. Então, você vai ter 30 dias gratuitos na ferramenta. Você tem a estratégia que eu já desenhei. Então, cara, pega esses 30 dias, faz acontecer. A partir dos 30 dias ali, você já começa a pagar a ferramenta, mas ela está se pagando, tá? Isso funciona. Você não tem nada a perder, é só entrar, colocar a estratégia em prática. Depois, se não der certo, é só parar de usar mesmo, mas é bem difícil não dar certo, tá? Então, o link tá aqui na descrição. E é isso. Te vejo do outro lado. Me fala se deu certo depois, aplica essa estratégia, me fala se deu certo. E é isso. Se você também quiser que eu analise a sua estrutura, é só cadastrar aqui e marcar uma consultoria comigo, que eu vou analisar a sua estrutura de e-commerce, CRM e tráfego. Beleza? Abraço.